Olá! Vamos fazer uma live agora, nesse exato momento, sobre dor emocional. Sejam bem-vindos! Você provavelmente já sentiu dor emocional ou vai sentir algum momento da sua vida ou está sentindo nesse momento. E agora eu vou adicionar a doutora Cecília, que vai participar comigo dessa live. Estamos ao vivo com a doutora Cecília. Oi, tudo bem? Ótimo e com você. Tudo tranquilo. Que bom. Primeiro quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite de estar aqui hoje comigo nessa live para a gente falar desse tema que é tão importante, né? Dor emocional. E é o que eu falei aqui no início, que eu acho que todo mundo ou já sentiu, ou está sentindo, ou vai sentir na sua vida. Porque dor emocional vai muito além, né, da dor física ou da dor psicológica. E eu acho que é muito válido a gente falar sobre esse tema nesse momento. Eu gostaria que você se apresentasse, doutora Cecília, para a gente te conhecer um pouquinho. Pode ser? Bacana. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Nós tínhamos combinado essa live há algum tempo e aí o meu pai teve um infarto, mas graças a Deus deu tudo certo e agora estamos conseguindo fazer a nossa live, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Cecília Grangeiro, eu sou neurocirurgiã, moro em Manaus, sou esposa, sou mãe, sou médica, empresária, amiga, filha. A gente faz de tudo um pouco, né? E hoje vim aqui falar com vocês sobre dor, que é um tema que eu gosto muito. Sou proprietária de uma clínica que se chama Zendor. O nosso foco é neurocirurgia e o tratamento da dor também. E foi uma clínica que eu inaugurei durante a pandemia, Emily. Foi assim, Sim. realmente uma correria. E durante a pandemia a gente viu a dor emocional realmente apresentar um grande aumento, né? E eu gostaria, a gente vai falar sobre isso hoje. Nossa, eu imagino. E que bom que desafio, né? A clínica ser inaugurada na plena pandemia, mas eu acho que foi realmente o que as pessoas estavam precisando. Então, acho que casou com esse momento, né, que a gente viveu e ainda vive. Exatamente. Doutora Cecília, assim, gosto muito do seu trabalho, te acompanho nas redes sociais, então por isso até que teve essa conexão, por isso mesmo que eu falei, vou convidá-la para uma live para a gente falar desse tema, porque realmente te acho diferenciada no seu papel, Ai, nas suas obrigada. atividades. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E eu também adoro o seu trabalho. A gente acabou se conectando, foi algo assim de energia mesmo, né? Uma Verdade. gostou do trabalho da outra, fomos conversando e a live saiu hoje. Uhum. E coincidentemente, assim, eu admiro os neurocirurgiões, né? Eu acho que eu já cheguei a falar contigo no particular. Eu tive um meningioma, removi, fui operada por Dr. Paulo Niemeyer, então vivenciei isso Olha, em 2019. E aí de lá para cá, assim, eu não me conectava muito com a sua profissão, mas de lá para cá eu admiro muito. Então, sempre que eu posso acompanho o pessoal da neurocirurgia e acho um diferencial incrível, uma pessoa que se dedica a essa área. Então, acho que também tem muito a muito ver com minha área, obrigada. né? Sim, nossa área está conectada, né? Verdade. A gente precisa de um trabalho em equipe, realmente, como eu sempre falo. E a neurocirurgia, a psicologia, a psiquiatria, a fisioterapia, a nutrição precisam andar juntas. Verdade. Tanto é que agora eu estou fazendo também uma especialização em neurociência. Então eu falei, Ai, que estou me dedicando aos bacana! estudos. Parabéns! Gosto muito da área. Me dediquei agora a estudar também a área de neuro, né?
Parabéns, já vamos agendar essa live sobre neurociência, né? Aham. Ah, excelente, adoro. Vamos lá. Eu quero te Combinado, fazer, vamos. eu quero te fazer algumas perguntas e também quero deixar aberto aqui, quem quiser interagir, perguntar. Tô vendo aqui que tem um pessoal já de você também, dando um oi, mandando um É, oi, Cissa, ser humano incrível, isso. doutora Ah, Cecília. Lembranças do amigo para o amigo Marcos. é o Mandando meu aqui o pessoal, tá? marido, é. Doutora Cecília maravilhosa. Então tá, o pessoal já tá aqui começando a interagir. Então mandem, Obrigada, interajam mesmo. pessoal. Mandem perguntas também, né? Para a gente poder conversar mais sobre o que vocês querem. E a primeira pergunta, doutora, que eu quero te fazer é como é que a gente pode definir a dor, né? Para a gente entrar nesse tema. O que seria a dor? Certo. Essa pergunta é muito interessante, porque as pessoas acham que é algo simples e não é. A dor é uma sensação desagradável, né? Só que existem vários tipos de dores que algumas vezes os pacientes não sabem. E aí o tratamento da dor precisa ser direcionado para cada um desses tipos. Nós temos fundamentalmente três tipos de dores, Emily, e é a dor neuropática, dor nociplástica, que é um termo novo, e também a dor nociceptiva, que eu vou explicar de uma forma bem tranquila, né? Porque nós temos assim muitos pacientes aqui assistindo. A Uhum. dor nociceptiva é aquela dor de quando a gente se bate, né? E aí um receptor interpreta essa dor e a gente sente uma dor. A dor neuropática é uma dor, uma alteração no nervo. Geralmente, a dor neuropática acontece com diabéticos, com quem ingere muita bebida alcoólica e causa uma alteração no seu próprio nervo. E a dor nociplástica é um termo novo de 2017, né? É uma dor que não é nem neuropática, não tem uma lesão tecidual específica, mas o paciente sente aquela dor, como no caso dos pacientes com fibromialgia. Uhum. Importante lembrar que o paciente pode ter uma dor mista, mais de uma dor, né? Às vezes ele não tem só uma dor, ele tem uma inflamação e a dor no nervo, ele tem uma inflamação e também tem a fibromialgia. E aí cada uma dessas dores tem um tratamento. Por exemplo, a dor nociplástica, a gente às vezes não tem uma resposta muito boa com medicamentos. Eu preciso muito do acompanhamento do psicólogo, porque a dor nociplástica é uma alteração na percepção da dor, é uma Uhum. alteração na interpretação. E aí a gente vai ver as experiências que o paciente está passando, se está passando pelo luto, por um divórcio, né? Se o trabalho está muito difícil, se está enfrentando dificuldades financeiras. E é muito interessante porque as pessoas ficam surpresas com uma neurocirurgiã falando sobre isso, né? Mas eu sempre explico que eu opero a hérnia, que tem, quando tem uma compressão. Mas se o paciente tem um quadro depressivo, ele não vai melhorar da dor com a cirurgia. Então, a dor é isso, uma sensação desagradável. No início, serve de alerta para mostrar que você se feriu, que você se machucou, mas que pode cronificar e assim se transformar numa doença, que é a dor crônica. Sim, perfeito. O que você falou, muito interessante, né? Saber que algumas dores, de fato, se o emocional não for trabalhado também, a gente também não tem o tratamento efetivo dessa dor, né? Principalmente a crônica. Enfim, que bom saber dessas informações. Eu não tinha essa noção dessa diferenciação dos tipos de dores, né? Muito bom. Uhum. Obrigada pelas informações. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas que eu coloquei aqui, que eu falei, eu vou levar para a Claro. live para a gente conversar. Eu acho que foram algumas perguntas também que me deram, né, para eu trazer. Então, algumas pessoas me mandaram. E uma delas é qual é a relação da emoção, da dor e do cérebro, né? Assim, como que a gente pode fazer esse link aí da dor e o cérebro? Ah, essa pergunta é muito importante essa pergunta. As pessoas têm, às vezes, a tendência em separar o corpo,
o cérebro, o intestino, o coração, né? Mas nós somos um só, o ser humano é um universo. Então, a dor tem tudo a ver com a emoção, porque quando você está com um quadro depressivo, quando você está triste, você não tem endorfinas. E endorfina é um analgésico natural do corpo. Se você está triste, com ansiedade, o cortisol está lá em cima, então o seu corpo começa a ficar no estado inflamatório, né? E você não dorme bem, você não se alimenta bem, começa a ganhar peso, fica irritado, a dor piora e aí vira-se uma bola de neve. Eu trouxe os dados muito interessantes aqui que eu estava pesquisando para a nossa live. E olha só o que eu trouxe para vocês. 80% dos pacientes ambulatoriais diagnosticados com quadro depressivo têm queixas de dor. Olha só. 92% dos pacientes internados com quadro depressivo têm ao menos um tipo de dor. E 76% dos pacientes deprimidos queixam-se de múltiplos sintomas dolorosos. Vocês conhecem alguém que fala assim, ai, dói a mão, dói meu pescoço, dói meu joelho, dói a costa e nada melhora. E o interessante é que numa sociedade que te cobra tanta produção, que te cobra respostas imediatas, que te acessa toda hora pelo WhatsApp, muitas vezes o paciente que está deprimido e com dor, ele é tido como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não quer trabalhar, que vive inventando dor, que vive inventando atestado. E não é isso, o paciente sente essa dor, né? E muitas vezes ele não consegue expressar. E outro dado muito importante também que eu trouxe é que pesquisas recentes mostram que 10% das pessoas que consultam um médico por qualquer motivo sofrem originalmente de distúrbios afetivos, que são mascarados por sintomas. Então, o paciente me procura com dor de cabeça, por exemplo. Eu tive uma paciente com muita dor, ressonância normal, exame físico normal, tomografia, e ela foi várias vezes no meu consultório. Depois de muita conversa, Emily, ela me disse que ela sofria agressão física em casa. Então, a dor de cabeça não ia passar, não ia melhorar, por conta da situação que ela vivia. Outros a clínica estavam passando pelo processo de luto na pandemia. Muitas pessoas não conseguiram se despedir do familiar, foi uma perda assim, repentina. Passamos pelo medo, pela dúvida, pela falta de esperança, e tudo isso causa dor. E essa é a relação realmente do emocional com o cérebro e com a dor do paciente. Perfeito. Eu, na clínica, eu recebo muitas pessoas, né, para atendimento que estão nesse processo, né? Normalmente, a parte emocional, que seja por problemas conjugais, rejeição, depressão, ansiedade, Isso. relatando dores físicas, né? Muito comum, muito frequente, é como você falou, os estudos já mostram aí, né? Muito alto a quantidade de Exatamente. pessoas que buscam tratamento justamente para inicialmente a dor é emocional mesmo, né? A questão da a dor psicológica, a ansiedade, a depressão, os problemas afetivos, e aí acaba assim deixando ou não percebendo que aquela dor de coluna muitas vezes está relacionada àquela dor emocional que ela iniciou ali, ou a dor de... Exatamente. E você sabe que, infelizmente, existe um grande tabu ainda com esse tipo de dor. Porque quando chegam comigo, com a neurocirurgiã, os pacientes querem ser operados. Mas nem todo paciente tem indicação, a minoria tem indicação, né, realmente, de cirurgia. E aí, quando eu faço todo um trabalho, encaminho para o psicólogo, para o psiquiatra, eu moro em Manaus, né? Então eu vejo que a maioria dos pacientes aqui ainda tem um tabu. Ai, doutora, psiquiatra não. Mas, gente, o psiquiatra trata o paciente assim como o cardiologista trata, o endócrino também, como o neuro também. E aí a gente precisa desse acompanhamento multidisciplinar para um resultado satisfatório, né?
porque senão a gente não consegue melhorar e o paciente fica frustrado. Geralmente o paciente com dor é aquele que já passou por vários médicos, vários serviços, está frustrado, está cansado, nada melhora e realmente é um tratamento mais complexo. Mas sabe que, além de tudo isso, o paciente com dor precisa ser um paciente ativo, um paciente que vai participar ativamente do seu tratamento. Não existe uma pílula mágica para dor, né? Um remédio que eu passo que vai melhorar todas as dores, né? Infelizmente não existe isso. E se alguém prometer isso, não está sendo muito, né, adequado. E o tratamento da dor realmente é multidisciplinar. Esses anos de tratamento, eu atendi um paciente com 150 quilos que sentia dor lombar e ele queria muito ser operado. Eu falei, calma aí, bora perder peso, vamos fazer uma dieta anti-inflamatória, vamos no psicólogo, sair do sedentarismo. E tu não sabes o que aconteceu. Ele começou a correr, ele perdeu mais de 50 quilos, ele virou maratonista, casou, teve filho e não precisou de cirurgia, né? Tá Assim, vendo uma aí? neurocirurgiã comemorando que não precisou de cirurgia. Mas é isso, é esse que é o trabalho diferenciado, né? No sentido de olhar para o paciente não como um problema apenas, mas um todo muito mais complexo. Exatamente. E você sabe que até, por exemplo, falta de vitaminas pode piorar a dor. A gente tem que avaliar a vitamina D, o zinco, o magnésio. Tudo isso interfere no tratamento. E os pacientes, às vezes, querem um tratamento rápido, né? Mas o tratamento da dor é um tratamento complexo, que envolve a ortopedia, a neurocirurgia, o psicólogo. Eu tenho que saber como é que esse paciente está dormindo, se ele dorme bem. Eu tenho que saber da rotina do paciente. Eu tenho que saber até como é que é o trabalho desse paciente. Eu tinha um paciente que sentia dor toda vez que ia para o trabalho. No final de semana ele não sentia dor. Toda vez que ele ia trabalhar, começava a dor. Então, era um ambiente estressante para ele. Ele não podia largar o trabalho. Então, nós tivemos que ressignificar o trabalho dele, né? Com a ajuda da psicóloga, com a ajuda do psiquiatra. E assim a gente pode mudar a interpretação da dor. O que eu queria que quem estivesse assistindo entendesse, que o nosso cérebro, ele interpreta a dor. A dor não é igual para todo mundo. E a dor é definida como um conjunto de experiências que passamos ao longo da vida. Eu tenho pacientes que foram abusadas, pacientes que sofreram de... Tenho pacientes que fazem os drogas. Então, cada paciente tem uma história. E assim a gente vai tratar individualmente cada um e tentar o melhor resultado em relação ao tratamento para dor. Então, o quanto nossas questões emocionais são mascaradas pela dor física, né, também. E aí eu sempre me pergunto, né, e é uma questão que eu quero te trazer, é como é que eu posso fazer com que meu paciente diferencie uma dor emocional de uma dor física, exatamente, né, assim, o que é físico e o que é emocional? Ah, ótimo. Essa pergunta é muito importante e vem justamente pela forma em que nós vamos definir qual o tipo da dor. Como nós temos vários tipos de dores, eu tenho que saber se é o nervo daquele paciente que está alterado, se o paciente possui uma doença base, como diabetes. Eu tenho que saber a história desse paciente, como é que é o dia a dia, como é que é a rotina, se é um paciente ansioso, se é um paciente que usa vários medicamentos, e a partir da anamnese detalhada, voltada para a descoberta do tipo de dor, através do exame físico e de alguns exames complementares, quando necessário, a gente vai diferenciar que pode ser uma dor física, uma dor nociceptiva, é uma dor neuropática, aquela dor em queimação do paciente que tem diabetes, que não está tratando há algum tempo, ou é uma dor nociplástica,
uma dor que não tem uma lesão aparente, mas a interpretação dessa dor está alterada. E a partir disso, a gente tem um questionário da dor, nós temos o mapa da dor, que o paciente pode pintar onde que ele está sentindo também essa dor. E a partir de todo esse acompanhamento, que a gente consegue diferenciar. E como eu te falei, pode ter mais de um tipo de dor, né? E aí, quando essa dor dura mais de 3 meses, já é uma dor crônica, já está se cronificando. E aí a gente precisa realmente fazer é como eu digo assim, um detox da dor, parar e pensar o que está acontecendo com a minha vida, o que está acontecendo com a minha qualidade de vida. É isso que eu quero realmente para mim? É esse trabalho que faz sentido para mim? É essa rotina que eu quero ter sempre? Porque tudo isso vai interferir na sua dor, no seu estresse, né? Na liberação de cortisol, de adrenalina, de endorfina. Então, quem faz exercício físico tem mais endorfina, quem tem tempo para o seu autocuidado também melhora no tratamento da dor. Então, tudo isso a gente vai avaliando para definir qual que é o tipo de dor. Lembrando que quando a gente fala que é uma dor assim emocional, a gente não está dizendo que o paciente está inventando, porque muitos pacientes passam por isso, né? Doutora, eles acham que eu estou inventando. Doutora, eles acham que eu tenho dor há 15 dias, mas que eu invento isso porque eu não quero trabalhar. A gente tem que realmente dar atenção à queixa do paciente para poder tratar de forma adequada. Perfeito. Eu sempre falo para os meus pacientes que a dor é uma mensagem, né? Alguma coisa ela está informando, está trazendo como mensagem. Que seja a dor realmente física, a dor emocional, mas ela está trazendo essa mensagem, e é essa mensagem que a gente também tem que dar atenção. E aí você falou uma coisa interessante, né? E aí minha pergunta é, e o cérebro da gente pode inventar uma dor? Ele inventa uma dor talvez também para mascarar a dor emocional, né? Por exemplo, uma rejeição. Nos meus estudos de neurociência, né, eu identifiquei que existe uma parte do cérebro que, quando a gente é rejeitado, acaba ativando essa área, que é a mesma área que a gente sente a dor física. Exatamente. No cérebro, nós temos várias áreas, cada área responsável, né? Função, nós temos o sistema, que é a área do comportamento, a área dos sentimentos, da melancolia, ou da felicidade, ou do prazer. Então, realmente, o cérebro ele pode mascarar ou ele pode interpretar de forma errada. Eu tenho pacientes com protrusão que não sentem dor nenhuma. Eu tenho pacientes com protrusão que sentem uma dor a pior na escala que a gente tem para interpretar. Então, a dor realmente é um conjunto de experiências que cada um de nós vamos passando ao longo da vida. Aí a gente pesquisa rejeição, o luto, tristeza, divórcio, como é que foi a infância, como é que foi a adolescência. E eu pergunto muito também sobre o que o paciente acredita, sobre espiritualidade também. Isso faz parte também da neurociência do cérebro, né? O paciente que tem fé, o paciente que acredita em algo, ele tem uma resposta melhor. O paciente mais otimista, já aquele paciente que está naquela fase que já está sem crença nenhuma, nada está bom, o paciente mais pessimista, o tratamento realmente é um pouco mais demorado. Vale lembrar que às vezes o paciente tem um estado deprimido por alteração também alimentar, uma dieta errada, falta de exercício físico, aquele paciente que dorme 2 horas por dia. Então, realmente não vai melhorar da dor, né? E aí eles me pedem muito uma cirurgia, mas enquanto eu não consigo melhorar tudo isso, enquanto eu não consigo melhorar a base, né, da qualidade de vida do paciente, eu não vou ter uma boa resposta com a cirurgia. É claro que em casos de compressão medular, hérnias extrusas, a gente indica a cirurgia. Mas nem toda hérnia é cirúrgico. Isso é importante também para quem está assistindo a nossa live aqui,
que é uma pergunta que me fazem, os pacientes chegam desesperados na clínica, doutora, eu tenho uma hérnia, nem toda hérnia é cirúrgica. Eu preciso saber qual que é o seu sinal, o seu sintoma, preciso corrigir toda essa base, toda a parte alimentar, de exames também, e aí sim a gente pensa se tem indicação cirúrgica ou não. E com todos esses critérios, eu vi mais sucesso nos meus resultados. Eu demorei um tempo para amadurecer tudo isso, né? Uhum. Logo assim que eu era residente, a gente operava e às vezes o paciente não melhorava e ficava frustrado. Eu ficava pensando, o que aconteceu que esse paciente não melhorou, né? Por que ele não está Uhum. 100%? Mas era ansiedade, algum problema conjugal. E aí, realmente, a gente não consegue melhorar 100%. E eu acho muito importante o cirurgião ter um relacionamento muito aberto, assim, com o paciente e com a família, para não criar uma expectativa de que vai melhorar 100% algo e que não vai. O paciente precisa realmente participar de forma ativa do seu tratamento. Muita gente me pergunta sobre meditação, sabe? Sobre yoga. E eu começo falando que a melhor meditação é dormir bem. Depois que você consegue dormir bem, aí a gente consegue meditar, consegue fazer um exercício físico. Eu sei que tem pessoas com insônia de difícil tratamento, mas quem também estiver ouvindo aqui, que sente dor, primeira coisa, fazer higiene do sono também, para tentar melhorar essa dor. Uhum. Perfeito. Um ponto interessante é exatamente a gente entender que somos um todo, né? Não dá para diferenciar. E você tocou num assunto muito interessante, que também é espiritualidade. Eu também sempre Isso. falo, sempre busco a gente fazer corpo, mente e espírito, olhar para as duas coisas, né? Somos um todo, um integral, não dá para vamos trabalhar somente sua mente aqui. Não, vamos trabalhar somente a saúde física, também não dá. E aí, nos meus atendimentos, que eu falo para o paciente, olha, comece atividade física, como é que tá seu sono? Vamos fazer a higiene do sono. E aí eles falam, mas Isso. eu tô aqui para falar dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas ansiedades, eu não tô aqui para ir fazer atividade física, né? Eu falo, somos um todo, não dá pra gente separar uma coisa da outra. Se uma coisa tá bem e a outra não tá, não vai ficar equilibrado. Aí eu sempre falo do equilibrista, né? Faço uma analogia com o equilibrista, e aí a gente vai treinando está na corda bamba ali, aquela corda bamba do circo, né? Do equilibrista, a gente vai treinando e no início é difícil equilibrar todas as áreas da nossa vida e aos poucos a gente consegue com treino, né, com persistência, com entender os benefícios disso tudo, né? E estar aqui, por exemplo, nessa live é um grande benefício nesse sentido, de estar se aprimorando, aprendendo, buscando conhecimento para poder aplicar na sua vida. É muito bom. Conhecimento de altíssimo nível, porque a doutora Cecília está trazendo informações que eu tenho certeza que a maioria aqui não tinha essas informações, né? Então, clareando nossos conhecimentos sobre a dor emocional também. E aí, a pergunta que eu também ia te fazer era exatamente sobre essa questão da saúde mental no tratamento da dor crônica. E você já trouxe muita informação. Se você quiser complementar isso, seria incrível também. Claro, e eu gosto de complementar usando também exemplos. Assim, eu tive um paciente que durante a pandemia ele ficou por 6 meses trancado no apartamento. E aí ninguém podia entrar, aí deixava as coisas na porta, e foi quando ele desencadeou a dor e se tornou uma dor crônica. E eu sempre encaminhava para o psicólogo, para o psiquiatra, e ele não aceitava. Depois de muito tempo, depois de muita conversa, muita calma, ele aceitou um tratamento psiquiátrico e depois de algumas semanas ele estava outra pessoa, saiu do apartamento, voltou a trabalhar, voltou a frequentar a empresa e a dor passou. Então eu acho que é uma forma assim, muito fácil da gente entender como a mente está relacionada com a dor crônica. Enquanto ele não pedisse ajuda, enquanto não procurasse conhecimento, enquanto não procurasse profissionais especializados, ele não ia conseguir sair daquela situação de pânico, né? Veja que a gente não julga a escolha do paciente, né? A gente entende o medo, foi muito difícil o que passamos realmente, né?
mas a gente está aqui justamente para encorajar, para dizer que vocês conseguem, se tem alguém com dor que está nos assistindo, dizer que você precisa procurar ajuda, não deixar essa dor prejudicar a sua qualidade de vida, o seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com a sua família. Tem pacientes com dor que não querem mais almoçar com a família, tem pacientes com dor que não querem mais ir para um evento. Então, se você tem dor e está assistindo, procure um tratamento especializado, sabendo que não é um tratamento rápido, é um tratamento complexo, em que você tem que ser o líder da sua vida, você tem que assumir a rédea da sua vida. Melhorar a dieta, vamos na academia, vamos fazer uma caminhada, vamos procurar melhorar a espiritualidade, ouvir uma música que você gosta, faz parte do tratamento, procurar um hobby, ligar para alguém que você sente falta, marcar um café com as amigas. Muitas pessoas acham na sociedade atual que isso é um luxo, né? E, na verdade, tudo isso faz parte do autocuidado. Aquele seu momento, né, de fazer uma caminhada, de ir até a academia, ou de fazer sua unha, de ir ao salão, tudo isso faz parte do autocuidado. Ah, doutora, mas eu não tenho dinheiro para isso. Ok, estamos passando por dificuldades também, né? Uma grande crise econômica. Mas se você não tem dinheiro, faça alguma coisa na sua própria casa. Você pode fazer alguma atividade em casa, ao ar livre. Isso tudo pode ser feito visando a melhoria do seu cuidado e a substância da felicidade, e é o analgésico natural do corpo, é melhor do que qualquer medicamento. Você sabe que eu evito passar medicamentos, porque cada medicamento tem um efeito colateral. Claro que em momentos de crise nós somos treinados, né? Sabemos qual medicamento eu devo passar, mas eu prefiro um tratamento natural, com uma dieta adequada, com as vitaminas adequadas, com exercício físico, com esse relaxamento, com a espiritualidade, a usar medicamento. E depois que nada deu certo, pode acontecer, a gente pensa realmente nas partes mais invasivas. No meu caso, da neurocirurgia, na coluna podemos fazer infiltração, que é feita em hospital, podemos fazer procedimentos cirúrgicos para liberação de canais de estenose, podemos retirar a hérnia do local também, mas isso só deve ser feito depois que passamos por todas as etapas, ou então o resultado não é muito bom dentro da experiência que eu venho tendo ao longo desses anos. Sempre lembrando que precisamos da psicologia com a gente, da psiquiatria, o fisioterapeuta, o nutri. Precisamos de uma equipe multidisciplinar para um resultado adequado. Perfeito, isso mesmo. Precisamos da equipe, né, multidisciplinar no tratamento da dor e principalmente quando envolve essa questão da dor emocional. É muito bom que você falou, amei. Uma coisa importante, doutora, que você falou aí sobre a questão dos relacionamentos, né? O que eu vejo também nos meus atendimentos é sobre a questão do nosso contato social saudável, né? As pessoas, elas normalmente trazem relatos das suas dores emocionais voltadas para contatos sociais que estão sendo, entre aspas, tóxicos, né? Hoje em dia virou moda falar de Exato. relações tóxicas, não só amorosas, mas também familiares, no próprio berço familiar ali, onde na família que a pessoa nasceu, ela traz também uma carga emocional muito grande daquilo ali, né? Uma rejeição social por qualquer outra questão também, a questão profissional também, né? De se estabelecer profissionalmente. Então, o quanto que hoje é muito importante a gente olhar para as questões de relacionamento, né? Um meio que essa pessoa está inserido, com quem ela está em contato, como é esse contato, como ela está pronta para isso, qual a história de vida dela das relações. E tenho muito tido Exato. casos desse tipo, por isso que eu pontuei isso, que eu acho fundamental a gente falar. E você sabe que na pandemia tivemos um aumento absurdo, né, de agressão física em mulheres. Tivemos um aumento assim importante de mulheres que sofreram durante essa pandemia, o momento que ficamos mais em casa, e muitas dependem financeiramente do cônjuge,
Então, eu recebi muito também essas mulheres que foram até mim, como neurocirurgiã, mas que quiseram desabafar também. E o médico, antes de neurocirurgiã, sou, né? Sou mãe, sou esposa, sou amiga também, sou cristã, e eu acho que a gente deve ouvir com cuidado, né, a dor de cada um e respeitar a dor de cada um. E você que não sente dor, mas que tem um familiar, que tem uma dor crônica, eu acho assim que a dedicação, o amor e a paciência são fundamentais para o tratamento também, que não é fácil. Perfeito, exatamente. Não é fácil, até porque é difícil, né, essa questão do contato com as relações, a gente simplesmente julgar a relação do outro, né, com olhar de profissional. A gente tem que acolher mais do que julgar. Então, quer dizer, não deve julgar, só acolher, no sentido de também perceber que as relações dessa pessoa pode estar desencadeando aí uma dor emocional e aí talvez uma dor crônica, né, que se transforma na física, que acaba somatizando. Então, é importante a gente entender como é que tá essas relações aí, né? Como estão nossas relações amorosas, familiares, de trabalho, profissional, ter esse olhar para isso. Como pontuei aqui mais anteriormente, tenho recebido muitos casos assim, né? De sempre estar linkado a algum relacionamento, entre aspas, tóxico, a alguma relação de base ou não que se estabeleceu aí uma dor emocional, né? E você sabe que me causa assim uma grande angústia, às vezes, verificar alguns pacientes com sobrepeso, com ansiedade, depressão, hipertenso, diabético, que não se exercita, que passa por um relacionamento tóxico, que não dorme, que está sempre chateado e que vai até algum especialista queixando-se de dor e sai com uma receita de um analgésico. Isso me traz muita angústia, porque a dor é a ponta do iceberg, né? Sim, Então a gente tem que descobrir o que está abaixo de tudo isso, o é que a está mensagem, né? acontecendo. Exatamente, é uma mensagem. E por que essa mensagem está acontecendo, né? O que vem acontecendo? Por que aquele paciente está procurando, às vezes, o pronto-socorro inúmeras vezes? E aí, muitos pacientes, às vezes, têm um diagnóstico de depressão, mas não sabem ainda, Uhum. né? Então, é importante, assim, a gente também compartilhar essa mensagem de que um quadro depressivo, uma ansiedade pode ser manifestada através da dor. Uma Uhum. dor de cabeça, a dor cervical, a dor lombar. Então, a gente tem que valorizar a dor de cada um. E às vezes os pacientes me dizem que sentem uma dor na alma. Já ouviu isso, né, doutora? É uma dor na alma que eu não sei explicar. E eu fico assim imaginando como deve ser difícil você sentir isso dia após dia, vai dormir com essa dor, acorda com essa dor, não consegue ser produtivo, e aí a vida vai passando sem qualidade nenhuma, e a gente tem que aproveitar a vida, né? Nós temos que Uhum. aproveitar a família, aproveitar essa dádiva de acordar todos os dias. Então, eu parabenizo também o trabalho dos psicólogos, porque eu sei que não é fácil. Eu já vi ali uma de nossas telespectadores falando que sente a dor na alma. Se você sente essa dor na alma, procure tratamento, sinta-se acolhida, pode mandar um direct para a gente também, que a gente vai tentar ajudar, porque nós precisamos compartilhar conhecimento e tentar ajudar um ao outro nesse momento tão difícil, ainda em pandemia, né? Pós-pandemia, com uma crise econômica também por aí, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas com medo de perder o emprego, muitas pessoas ainda em pânico por tudo que aconteceu, muitas famílias que estão pela metade. Então, tudo isso o psicólogo e o médico levam em consideração também. Verdade. Não. E a gente também precisa começar a olhar, né, nosso diálogo interno. Eu sei que numa situação de depressão, a gente já está no limite ali, mas. E aí precisa, sim, de ajuda profissional. Mas no início de tudo, né? Assim, hoje se eu estou saudável, me sinto saudável,
eu tenho que cada vez mais praticar esse diálogo interno, que é o que você falou, né? Um diálogo interno positivo, de acordar para a vida, acordar todo dia e sentir uma dádiva Isso. por isso. Olhar as coisas com gratidão, por mais que seja clichê falar todo dia que a gente precisa desenvolver essa habilidade de falar sobre gratidão e trabalhar a gratidão e viver em gratidão pela vida, por tudo que a gente tem, pelas coisas mínimas que a gente consegue. E aí, cada vez mais que a gente consegue desenvolver esse diálogo interno positivo, né, a gente também se afasta dessas dores emocionais, a gente consegue deixá-las mais longe. E você sabe que tudo isso que você falou sobre gratidão, sobre energia positiva, sobre ter pensamentos positivos, tem tudo a ver com a neurociência, né? E isso tem realmente um fundo científico. A gente vê a melhora dos pacientes que praticam a gratidão. Às vezes eu peço para fazer uma listinha, você vai listar e escrever todas as coisas que você, sobre as quais você é grato, que você realmente é feliz por ter, o que você conquistou ao longo desse tempo. Não foi fácil o que passamos. Muitas pessoas falam assim, ai, doutora, mas eu engordei tanto. A gente ficou, né, sem cuidar da alimentação. Ai, doutora, mas é porque eu perdi meu emprego. Então, vamos agora ressignificar tudo o que aconteceu, aprender com o que passamos, né? Não foi fácil, perdi familiares na pandemia também, e agora precisamos seguir em frente porque a vida não para, né? E a gente precisa aproveitar o que a gente tem no dia a dia. Verdade. Perfeito. Eu quero te agradecer muito por esse momento. Foi incrível os conhecimentos que você trouxe, agregou muito, tenho certeza. Eu acho que dá até uma outra. E a gente também, logo em breve, faz uma sobre neurociência. Adoro esse conteúdo, adoro esse tema. Eu acho que tem tudo a ver a gente trazer também esse conhecimento aqui. Quero te agradecer imensamente, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, agradeço todas as amigas que entraram, a Mônica, a Tati, Michele, a Ingrid. Eu vi um monte de amiga. Obrigada, gente, por estar aqui. Eu sei que o dia é corrido. A Rose, que me ajudou durante 10 anos, também entrou, que era meu braço direito. Eu vi a Rose aí. Meu marido também, que entrou para assistir. Agradeço realmente a presença. A Ruth. Agradeço, né, por todos vocês, agradeço o convite e realmente a nossa conexão não foi à toa. A gente pratica realmente o mesmo conceito sobre fé, sobre energia, gratidão, e eu acho que a gente precisa realmente compartilhar essas mensagens boas, porque a gente já é bombardeado assim o dia todo de tantas coisas ruins, né? Mensagens pesadas, que precisamos levar mensagem de fé e de gratidão para as pessoas. E eu quero que acabe também com essa surpresa. Nossa, mas uma neurocirurgiã falando sobre fé. Eu acho engraçado, assim, eu basei muito, né? Mas neurocirurgiã também tem coração. E a gente precisa tratar o paciente de forma humanizada e é o que eu gosto de fazer. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Boa noite para vocês. Obrigada a todos que estiveram aqui. Foi um enorme prazer. Tchau, Um tchau. beijo, pessoal. Até a próxima.